A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por informação ou experiência pessoal, todos sabemos que o mar e as águas, em geral, são perigosos e traiçoeiros. No entanto, Jesus caminhou sobre as águas. Tanto podia caminhar nas ondas do mar, quanto subir ao céu. São prerrogativas divinas. Um de seus discípulos, Pedro, com a permissão do Mestre, também caminhou sobre as águas. Só não resistiu por mais tempo nesta nova modalidade, porque era fraco na fé. Não faltam em nossa vida as dificuldades de ordem pessoal ou social, como este momento que estamos vivendo de pandemia. Tampouco faltam as tribulações da missão. São ingredientes inevitáveis. O que precisamos ter em qualquer circunstância é total confiança em Deus, com sua presença
e comando sobre as forças da natureza. Jesus acalmou os discípulos e o mundo ao redor deles. Neste mês dedicado às vocações, vocação é chamado de Deus em nossa vida, em nossa história. Rezemos a oração pelas vocações do Papa Paulo VI. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão de Santa Maria, o Senhor vos abençoe e proteja, volva o seu olhar e tenha compaixão de vós. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, força e paz no caminho. Um grande abraço, Padre Márcio Ribeiro de Souza. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.